Os condenados do Núcleo 1 da trama golpista já iniciaram o cumprimento da pena após a decisão dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. São eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Alexandre Ramagem, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o almirante Almir Garnier, o general Paulo Sérgio Nogueira, o general Augusto Heleno e o general Braga Neto. Mauro Cid já cumpre pena em regime aberto desde o início desse mês. Nós separamos para você uma arte de onde cada condenado vai cumprir a pena. Vamos ver aqui, vamos observar. A gente tem... Consigo colocar aqui? Posso? Vamos lá, eu vou ver com vocês. Temos aí Bolsonaro, o ex-presidente da República, que cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal. Já estava por lá desde a prisão cautelar do sábado passado. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, cumpre pena no Comando Militar do Planalto, aqui no Distrito Federal. O deputado Alexandre Ramagem, que era diretor da ABIN à época do governo Bolsonaro, está foragido, está nos Estados Unidos, inclusive está com a mulher e com as filhas. A gente sabe disso pelos vídeos que a própria esposa acabou postando nas redes sociais. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que à época do 8 de janeiro era secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Ele está preso na Papudinha, vai cumprir ali a sua pena na Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, está na Estação Rádio da Marinha, no Distrito Federal. Vamos lá, Paulo Sérgio Nogueira, temos a arte, produção? Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, cumpre pena no Comando Militar do Planalto, no Distrito Federal, mesmo local onde está Augusto Heleno. Braga Neto já estava preso. O ex-ministro da Casa Civil já estava preso no Rio de Janeiro, permanece por lá na Vila Militar. Mauro Cid cumpre pena em regime aberto, que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Foi ele que contou, é o delator que contou toda a história da trama do golpe para a Polícia Federal e também para o ministro Alexandre de Moraes. Então tá aí para vocês os locais de prisão de todos os condenados pela trama do golpe, falando em Núcleo 1, né? São 5 núcleos, estamos dizendo do Núcleo 1. Vamos lá. Para deixar você que nos acompanha mais informado ainda, vou chamar agora nossa repórter Marília Ribeiro, que está lá na Superintendência da Polícia Federal e tem as últimas informações. Marília, muito boa tarde, bem-vinda ao nosso contexto. Dias chuvosos para Marília, lá na Superintendência da PF, pegando chuva todos os dias, né, Marília? Boa tarde. Boa tarde, Neila. É isso, muita chuva, viu? Hoje amanheceu ainda com um clima ainda mais chuvoso e bem friozinho aqui na Superintendência da Polícia Federal. Uma boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Contexto Metrópolis. Nós continuamos na Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro começou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses pela trama golpista. Ele que foi julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e foi condenado. E ontem nós tivemos o trânsito em julgado. Com isso, o ex-presidente começou aí a cumprir de fato essa pena, mas a gente destaca, Neila, que ele está aqui na Superintendência desde a manhã de sábado, quando ele foi preso preventivamente pela Polícia Federal. Isso porque, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, havia ali o risco iminente de fuga de Jair Bolsonaro e também porque ele havia violado a tornozeleira eletrônica que ele estava utilizando desde o dia 18 de julho. Jair Bolsonaro, que também ficou em prisão domiciliar, estava desde o começo de agosto, desde o dia 4 de agosto ele cumpria a prisão domiciliar, passou para preventiva no sábado e ontem começou a cumprir, então, aí a sua pena de 27 anos e 3 meses. Para hoje, Neila, o que a gente deve ter são as audiências de custódia de todos os condenados da trama golpista. Jair Bolsonaro, essa audiência vai acontecer dele aqui na Superintendência da Polícia Federal às 2h30 da tarde. E agora eu vou falar dos outros condenados. A de Almir Garnier está marcada para daqui a pouquinho, 1h da tarde, lá na Estação Rádio da Marinha, que fica aqui em Brasília. De Anderson Torres, 1h30 da tarde, no 19º Batalhão da Polícia Militar, que fica dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido também como Papudinha, também aqui em Brasília.
Temos também Augusto Heleno, que será às 2 horas da tarde no Comando Militar do Planalto. De Paulo Sérgio Nogueira, às 3 horas da tarde, também no Comando Militar do Planalto, que fica também aqui em Brasília. E, por fim, de Walter Braga Neto, 3h30, na 1ª Divisão do Exército na Vila Militar, que fica lá no Rio de Janeiro. Todas essas audiências, Neila, elas irão acontecer de forma remota, por videoconferência, e nela o juiz, eles vão questionar aí sobre tudo que envolve a prisão, se ela aconteceu de forma legal e se foram respeitados aí todos os direitos fundamentais de todos esses condenados. É importante destacar que não cabe aí a essa audiência de custódia se esses condenados eles vão poder cumprir prisão domiciliar. É apenas para poder falar sobre como foi feita essa prisão. A gente lembra que apenas Anderson Torres foi lá para Papuda. Aqui na superintendência temos apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente traz também novidade, Neila. Amanhã existem previsões de visitas para Jair Bolsonaro. Essas serão as primeiras visitas desde que houve o trânsito em julgado da trama golpista. Já estava marcada aí a visita de Jair Renan, que é um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas nesta quarta-feira, o ministro também autorizou a visita da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e ela deve comparecer aqui na superintendência da Polícia Federal entre 9 e as 11 da manhã, que é o mesmo horário aí que Jair Renan deve visitar o pai. Só que eles vão fazer essa visita de forma separada e eles devem levar aí 30 minutos de conversa com Jair Bolsonaro. Então, serão 30 minutos de visita para cada um deles, entre 9 e 11 da manhã, de forma separada. Ontem, Neila, a gente teve aqui a visita de Flávio e de Carlos Bolsonaro. Eles conversaram com o ex-presidente e também falaram com a imprensa no final. Uma das falas que acabou chamando a atenção foi a de Flávio Bolsonaro, onde ele acabou questionando, que levantou aí a questão envolvendo a parte da alimentação do ex-presidente Jair. Porque Bolsonaro ele segue aí uma dieta por conta dos seus problemas de saúde e ele estaria se recusando a comer os alimentos que estavam sendo oferecidos aqui na Polícia Federal. Então, Alexandre de Moraes, o ministro relator dessa ação envolvendo o ex-presidente, pediu que a defesa, pediu não, né, Neila? Ele mandou que a defesa apresente o nome para que venha trazer essas refeições. O que a gente destaca é que essas refeições elas vão ser trazidas apenas em um horário. Ele não vai poder trazer, assim, o café da manhã, no período da tarde, trazer o almoço e à noite trazer o jantar. Essas refeições elas devem ser trazidas em apenas um horário e com o nome que será determinado pela defesa, e aí o ministro Alexandre de Moraes faz essa autorização. Quem está trazendo esses alimentos nesses últimos dias é o irmão de Michele Bolsonaro, Eduardo Torres, que é cunhado de Jair Bolsonaro. Desde sábado que ele foi preso, ele trouxe aqui medicamento, trouxe também comida e hoje pela manhã ele também chegou a trazer uma necessaire com alguns alimentos que a gente acredita que seja para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas é que até o momento a defesa ainda não apresentou qual será esse nome dessa pessoa responsável por trazer essa alimentação de Jair Bolsonaro, que deve seguir aí uma dieta por conta dos seus problemas de saúde. Mas fato é que amanhã devemos ter aqui na Superintendência da Polícia Federal a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e de Jair Renan, filho do ex-presidente. Essas serão as duas visitas logo após o ex-presidente começar a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Neila. Marília, já existe horário previsto para as audiências de custódia? Neila, eu acabei passando os horários, mas eu posso repetir aqui. De Almir Garnier, 1h da tarde, de Anderson Torres, 1h30 da tarde, Augusto Heleno, às 2 horas, Jair Bolsonaro, 2h30, Paulo Sérgio Nogueira, às 3 horas e Walter Braga Neto, às 3h30 da tarde, todas elas por videoconferência. Ótimo, a minha dúvida é se alguma delas já havia acontecido, mas não, elas vão acontecer ainda no dia de hoje, na tarde de hoje. Ou seja, ainda temos muito a acompanhar. É isso. Muito bem, Marília. É isso, Neila. A primeira vai ser de Almir Garnier, marcada para 1 da tarde. Muito bem. Deixa eu colocar o Felipe na nossa conversa. Felipe Monteiro, nosso analista de política também. Para a gente começar, vamos botar fogo aqui no nosso contexto. Oi, Felipe. Muito boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Marília. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Tá aí, Felipe. Olha, ontem terminamos o nosso contexto com outro contexto, com uma outra ideia. Depois, por volta ali de 3 da tarde, antes, por volta ali de 2 da tarde, o ministro Alexandre de Moraes acabou determinando, então, o trânsito em julgado do núcleo 1 da trama do golpe.
pegou a todos nós de surpresa. Até a gente entrou com uma transmissão ao vivo urgente aqui do Metrópolis para explicar para quem estava nos assistindo o que estava acontecendo, porque de fato nos pegou de surpresa. Agora, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte: vamos sim entrar com os embargos infringentes, mesmo o ministro Alexandre de Moraes dizendo que isso não é possível, que o trânsito em julgado já está acontecendo, ou seja, encerram-se os prazos, encerram-se as apresentações de qualquer tipo de recurso. Agora, Felipe, também falamos muito sobre isso aqui no Contexto nos últimos dias. O ministro Alexandre de Moraes acabou passando o carro na frente dos bois, né? Isso, juridicamente falando, é completamente inapropriado. Mira, é até difícil você fazer um prognóstico jurídico, né? Um prognóstico legal, porque os tempos do Brasil mudaram completamente, né? É impossível, né, eu precisar qual que vai ser a posição do Alexandre de Moraes, do STF, e eu analiso isso de acordo com a legislação, né? Eu sinceramente, eu não acreditei quando eu vi, né, a decisão do Alexandre de Moraes, que pediu para várias outras pessoas, né, fora o Bolsonaro, fora o Ramage, e fora outros que não interpuseram recurso, né, de embargo de declaração, né, ele resolveu não reconhecer dos embargos de declaração dos outros, né, e resolveu antecipar, né, o trânsito em julgado, sabendo que a decisão dele precisava ser ratificada pela primeira turma do STF. Então, eu não consigo entender por que esse assodamento, por que essa pressa, por que essa corrida, né, e esse atropelamento às normas legais. E eu não consigo realmente entender, quando eu pego o artigo 580 do Código de Processo Penal, que fala que decisão favorável a um corréu, né, pode ser extensiva aos outros corréus, e eu ignoro isso quando eu certifico o trânsito em julgado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ramage e o outro que não entrou com recurso, né, no caso, né? Então, realmente é difícil você entender, né? Por que não esperar, né, a decisão definitiva da primeira turma em relação a esse assunto, né? Por que tem que acelerar e tem que ultrapassar e atropelar, né, a base legal e a base constitucional no Brasil? Então, realmente é algo que eu não consigo entender, algo que não tem nenhum tipo de lógica na minha cabeça. E quando eu faço esse tipo de comentário, o pessoal aponta o dedo para mim: nossa, você é bolsonarista, você está defendendo a direita. Não, né? Como eu também, quando eu criticava a Lava Jato lá atrás, o pessoal me chamava de petista, de luísta, né? Eu não defendo o Bolsonaro, eu não defendo os aliados do Bolsonaro, estou defendendo a Constituição Federal, estou defendendo a legislação, eu estou defendendo o Estado Democrático de Direito, porque não há, na minha opinião, condenação possível sem seguir os trâmites legais. E, na minha opinião, é uma questão republicana, é uma questão de justiça, é uma questão de garantia legal e constitucional aguardar, de fato, esse julgado, né? Ele tem a certeza absoluta de como vai votar os três outros ministros, né? Concretamente, deve saber, né? Mas abstratamente, não. Não, né? Pode ser que um ponto ou outro mude na decisão de embargo de declaração, ou poderia mudar, né? Só a expectativa de poder mudar já impediria, na minha opinião, esse julgamento de ter certificado antecipadamente o trânsito de julgado, né? Eu quero que as pessoas paguem pelo que elas fizeram, né, de acordo com a legislação, né? Até porque e as pessoas próximas a mim podem também ter o seu jeito de defesa atropelado, como foi, na minha opinião, esse último ponto aí da decisão do Alexandre de Moraes. Então, na minha opinião, foi completamente assodado, completamente arbitrário, ilegal, e eu não vejo nenhum tipo de justificativa, né? A não ser realmente o requinte de crueldade. Não vai para prisão, meu, que manda você vai para prisão agora mesmo e acabou todo mundo, né? E eu falo isso sem nenhum tipo de carapuça, né, de advogado do Bolsonaro, ou pena do Bolsonaro. Eu falo isso de forma abstrata. Eu não quero que ninguém no Brasil tenha esse tipo de expediente, né, seja condenado sem a observância do direito processual e do direito à ampla defesa do contraditório. Marília, de ontem para hoje, né, de terça para quarta-feira, houve repercussão das defesas dos réus do núcleo 1 da primeira turma?
Núcleo 1 da trama do golpe, já estou colocando a primeira turma no meio. Desculpa. Neila, por enquanto ainda não, a gente ficou observando, né? A gente viu a defesa de Jair Bolsonaro dizendo que eles vão entrar aí com os embargos infringentes. A gente levantou aqui o questionamento, né, a respeito do que isso deve mudar, porque na verdade isso não deve mudar todo o trâmite que já foi feito, porque o trânsito em julgado já aconteceu, mas a gente traz uma observação, Neila, aqui da frente da Superintendência da Polícia Federal, que não há movimentação de apoiadores do ex-presidente. A gente chegou aqui bem cedinho, por volta das 6 horas da manhã, e a gente não viu manifestação de nenhum apoiador. A gente chegou, nós tivemos equipe aqui também durante todo o período da noite. Eles também falaram que não tiveram aí manifestações desses apoiadores. Ontem à tarde teve, assim, algumas pessoas vieram até aqui à frente da Polícia Federal logo após esse trânsito em julgado que foi dado aí pelo ministro Alexandre de Moraes, só que a colega que estava aqui no período da noite falou que isso não durou muito tempo, que logo eles foram embora e também porque começou a chover. Então a gente não tem nem manifestação aqui de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está na Superintendência da Polícia Federal, Neila.